Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, capítulo 6, Porco e Pimenta. Por 1 ou 2 minutos, ela ficou ali plantada, olhando para casa e imaginando o que faria depois, quando de repente um lacaio de Libré veio correndo pelo bosque. E ela supôs que se tratava de um lacaio, porque ele estava de Libré. Do contrário, se fosse julgar pela cara dele, pensaria que era um peixe. E bateu na porta com os nós dos dedos. A porta foi aberta por um outro lacaio de Libré de cara redonda e olhos esbugalhados como os de um sapo. Alice reparou que ambos usavam perucas encaracoladas e empoadas. Ela ficou muito curiosa para saber o que era aquilo tudo e saiu um pouquinho do meio das árvores para ouvir melhor. O lacaio peixe tirou de debaixo do braço uma carta bem grande, quase do tamanho dele, e entregou para o outro, dizendo solenemente: "Para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet." O lacaio sapo repetiu no mesmo tom solene, apenas mudando um pouco a ordem das palavras. Da rainha, um convite à duquesa para jogar croquet. Depois, ambos fizeram uma reverência, curvando-se, e os cachos dos dois se embaraçaram uns nos outros. Alice riu tanto desse episódio que teve de correr de volta para o meio das árvores com medo que eles a escutassem. E depois, quando ela espiou novamente, o lacaio peixe tinha desaparecido e o outro estava sentado no chão, perto da porta, olhando estupidamente para o céu. Alice foi até a porta timidamente e bateu. "Não adianta bater", disse o lacaio. "E isso por 2 razões. Primeiro, porque eu estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque eles estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém conseguiria ouvi-la bater." E de fato estava uma barulheira lá dentro. Gritos, uivos e espirros constantes eram ouvidos, além de um barulho parecido com o de louça se espatifando em pedaços. "Nesse caso, por favor", insistiu Alice, "como faço para entrar?" "Até faria algum sentido bater", continuou o lacaio sem prestar a menor atenção. "Se houvesse uma porta entre nós, por exemplo. Se você estivesse do lado de dentro, poderia bater e eu lhe deixaria sair, obviamente." Enquanto falava, ficava olhando para o céu o tempo todo. E Alice considerou isso uma falta de educação, mas ponderou: talvez não seja culpa dele, porque tem os olhos bem no alto da cabeça. Bom, mas isso não impede de responder a minha pergunta. E repetiu em voz alta: "Como faço para entrar?" "Vou ficar sentado bem aqui", disse o lacaio, "até amanhã." Nesse instante, a porta da casa se abriu e um prato gigante veio zunindo bem na direção da cabeça do lacaio, tirando-lhe uma fininha do nariz e depois chocando-se com uma das árvores que estavam atrás dele. "Ou talvez amanhã de manhã", prosseguiu o lacaio, no mesmo tom de voz como se nada tivesse acontecido. "E como faço para entrar?" repetiu Alice num tom mais alto. "E será que você vai entrar?" disse o criado. "Essa é que é a questão." E ele estava certo, mas Alice não queria ouvir isso. "Realmente horrível", murmurou consigo mesma. "O jeito como essas criaturas discutem, isso deixa qualquer um maluco." O lacaio considerou que essa era uma bela oportunidade para repetir sua observação, mas com pequenas variações. "Vou ficar aqui sentado", disse ele, "ora sim, ora não, por dias e dias." "Mas o que eu faço?" perguntou Alice. "Pode fazer o que quiser", respondeu o lacaio e começou a assobiar. "Não adianta falar com ele", disse a menina já em desespero. "É um perfeito idiota." Abriu a porta e entrou. A porta conduzia a uma cozinha bem grande, cheia de fumaça para todo lado. Bem no meio estava a duquesa sentada num banquinho de 3 pernas, ninando um bebê. A cozinheira estava debruçada sobre o fogo, mexendo no caldeirão enorme que parecia cheio de sopa. "Com certeza puseram pimenta demais naquela sopa", pensou Alice, enquanto espirrava muito. Era tanta pimenta que o ar estava pesado. Até mesmo a duquesa espirrava de vez em quando. Quanto ao bebê, berrava e espirrava sem dar um minuto de trégua para os ouvidos. As 2 únicas criaturas na cozinha que não estavam espirrando eram a cozinheira e um gato enorme que estava deitado perto da lareira, com um sorriso que ia de orelha a orelha.
Gentileza, poderia me explicar? Perguntou Alice, timidamente, porque não estava certa se era educado ser a primeira a falar. Por que o seu gato está rindo desse jeito? É um gato de Cheshire, respondeu a duquesa. É por isso, porco! E disse essa última palavra com tanta violência que Alice deu um salto. Mas depois viu que tinha sido dirigida ao bebê e não a ela. Então ela se armou de coragem e prosseguiu. Eu não sabia que os gatos de Cheshire sorriam. Para ser sincera, nunca ouvi falar que gatos pudessem sorrir. Todos eles podem, disse a duquesa, e a maioria deles sorri. Eu não conheço nenhum que sorria, disse a menina muito educadamente, sentindo-se muito feliz por ter arranjado com quem conversar. Tem muita coisa que você ainda não sabe, observou a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou nada do tom dessa observação e achou que seria melhor mudar de assunto. Enquanto pensava sobre isso, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e começou imediatamente a tirar tudo que estava a seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro os ferros da lareira, depois uma chuva de panelas, travessas e pratos. A duquesa nem ligava, mesmo quando algum a atingia, e o bebê a essa altura já estava berrando tanto que era impossível dizer se ele tinha se machucado ou não. Por favor, cuidado com o que está fazendo, gritou Alice, pulando de um lado para o outro, aterrorizada. Lá se vai o narizinho dele! Uma panela enorme passou raspando tão perto que quase o arrancou fora. Se cada um tratasse de sua própria vida, resmungou a duquesa, o mundo giraria bem mais depressa. O que não seria nenhuma vantagem, disse a menina, muito satisfeita pela oportunidade de demonstrar um pouco de sua sabedoria. Pense só no que seria do dia e da noite. Veja bem, a Terra leva 24 horas para executar seu movimento de rotação. E por falar em executar, disse a duquesa, cortem-lhe a cabeça. Alice olhou desesperada para a cozinheira para ver se ela ia se aproveitar da sugestão, mas estava muito ocupada mexendo a sopa e parecia não estar ouvindo, então ela prosseguiu. 24 horas, eu acho, ou serão 12 ou... Ora, não me aborreça, disse a duquesa. Não suporto números. E começou a embalar o bebê novamente, cantando uma espécie de canção de ninar e dando-lhe violentas sacudidas ao final de cada verso. Fale grosso com seu bebezinho e espanque-o enquanto espirrar, porque ele é bem malandrinho, só o faz para azucrinar. E aí teve um coro com a participação da cozinheira e do bebê. Oba! 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 Enquanto a duquesa entoava a segunda estrofe da canção, continuava a jogar o bebê para cima e para baixo, e a pobre criança berrava tanto que Alice mal conseguia distinguir as palavras. Falo bravo com meu garoto, bato nele quando espirra, pois só assim toma gosto, por pimenta e não faz birra. E o coro de novo. Oba! 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 Tome, você pode niná-lo um pouco se quiser, disse a duquesa para Alice, jogando o bebê no colo dela enquanto falava. Agora preciso me arrumar para o jogo de croquet com a rainha. E saiu às pressas da sala. A cozinheira arremessou uma frigideira nela enquanto se retirava, mas não acertou o alvo. Alice pegou o bebê com tanta dificuldade, porque a pequena criatura tinha uma forma esquisita e com pernas e braços esticados em todas as direções, como se fosse uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho estava bufando como uma locomotiva e ficava se encolhendo e se esticando sem parar, de maneira que nos primeiros minutos tudo que ela conseguiu fazer foi segurá-lo para que ele não se despencasse no chão. Assim que descobriu a maneira mais adequada de segurá-lo, que era torcendo numa espécie de nó e depois agarrando firme a orelha direita e o pé esquerdo para que não o desatasse, ela o carregou para fora em busca de ar livre. Se eu não levar essa pobre criatura comigo, pensou Alice, vou acabar com ela logo. Não seria uma espécie de assassinato deixá-la para trás? Disse essas últimas palavras em voz alta, e a criaturinha soltou um grunhido como resposta. A essa altura já tinha parado de espirrar. Pare de grunhir, disse Alice. Não é uma maneira apropriada de se expressar. O bebê grunhiu de novo, e Alice olhou preocupada para ver qual seria o problema dessa vez. Não havia a menor dúvida de que ele tinha um nariz muito arrebitado, mais parecido com um focinho do que um nariz de verdade. Observou também
que os olhos eram pequenos demais para um bebê. Resumindo, Alice não gostou nada do que estava vendo. Pode ser de tanto chorar, pensou, e olhou novamente para os olhos dele para ver se havia uma lágrima, mas não havia. Se por acaso você estivesse se transformando num porco, queridinho, disse a menina seriamente, não vou querer mais nada com você, tome cuidado. A pobre criaturinha soluçou novamente ou grunhiu, porque era impossível distinguir, e depois ficaram em silêncio por um tempo. E agora, o que eu vou fazer com essa criatura quando voltar para casa? Pensou Alice. Nesse instante, ele grunhiu de novo, mas tão fortemente que ela olhou assustada. Dessa vez, não havia mais dúvida nenhuma. A criatura era mesmo um porco. Nada mais, nada menos. E ela achou que era um absurdo continuar carregando um porco no colo. Então colocou o bichinho no chão e se sentiu bem aliviada ao ver que ele saiu trotando calmamente para o bosque. Se chegasse a crescer naquelas condições, disse para si mesma, seria uma criança muito feia, mas até que para um porco ele é bem bonitinho. E começou a lembrar das crianças que conhecia, que ficariam muito bem como porquinhos. E estava justamente pensando, se alguém soubesse como transformá-las, quando levou um susto ao ver o gato de Cheshire sentado no galho de uma árvore bem perto dali. Quando viu Alice, o gato somente deu um largo sorriso. Parecia amigável, pensou a menina, mas como tinha longas garras e uma porção de dentes, ela achou melhor tratá-lo muito respeitosamente. Gatinho de Cheshire, começou meio timidamente por não saber se esse nome iria agradá-lo. No entanto, ele sorriu mais. Bom, ele parece estar gostando, pensou Alice e prosseguiu. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Isso depende muito de para onde quer ir, respondeu o gato. Para mim, acho que tanto faz, disse a menina. Nesse caso, qualquer caminho serve, afirmou o gato. Contanto que eu cheguei a algum lugar, completou Alice para se explicar melhor. Ah, com certeza você vai chegar, desde que caminhe bastante. Como isso lhe pareceu incontestável, tentou lançar outra pergunta. Que tipo de gente mora aqui? Naquela direção, disse o gato apontando com a pata para a direita, mora um chapeleiro. E naquela, apontou com a outra pata, mora uma lebre de março. Visite qual deles quiser, os dois são loucos. Mas eu não quero me meter com gente louca, ressaltou Alice. Mas isso é impossível, disse o gato, porque todo mundo é meio louco por aqui. Eu sou, você também é. Hã? Como pode saber se sou louco ou não? Disse a menina. Mas é só ser, explicou o gato, ou não teria vindo parar aqui. Alice achou que isso não provava nada. No entanto, continuou. E como você sabe que é louco? Para começo de conversa, disse o gato, um cachorro não é louco, concorda? É, acho que sim, disse Alice. Pois bem, continuou o gato. Você sabe que um cachorro rosna quando está bravo e abana o rabo quando está feliz. Mas eu faço o contrário. Eu rosno quando estou feliz e abano o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. Mas se isso não é rosnar, é ronronar, disse Alice. Seja o que for, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Até que eu gostaria muito, disse a menina, mas eu ainda não fui convidada. A gente se vê por lá, disse o gato e desapareceu. Alice não se surpreendeu muito com isso, pois já estava se acostumando a ver coisas esquisitas acontecendo. Ela estava ainda olhando para o local onde o gato estivera, quando de repente ele apareceu de novo. A propósito, o que aconteceu com o bebê? Perguntou o gato. Eu já ia me esquecendo de perguntar. Virou um porco! Alice respondeu bem tranquilamente, como se o retorno do gato tivesse acontecido de um modo natural. Eu achava que ia virar, comentou o gato e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, meio que esperando ele aparecer novamente, mas ele não apareceu. E passando alguns minutos, ela caminhou em direção ao lugar onde a lebre de março devia morar, segundo informações dadas pelo gato. Já vi chapeleiros antes, pensou. A lebre de março deve ser muito mais interessante. E como estamos no mês de maio, pode ser que ela já não esteja tão maluca da cabeça. Pelo menos, deve estar menos louca do que em março. Dizendo isso, olhou para cima e lá estava o gato de novo, sentado num galho de árvore. Você disse porco ou corpo? Perguntou o gato.
Eu disse porco, respondeu Alice. E gostaria que você não ficasse aparecendo e desaparecendo toda hora. Deixa qualquer um zonzo. Está bem, concordou o gato. E dessa vez foi desaparecendo bem devagarinho, começando pela ponta do rabo e terminando com um sorriso, que ainda permaneceu por algum tempo, depois que o resto do corpo já tinha sumido. Bom, eu já vi muito gato sem sorriso, lembrou-se Alice. Mas um sorriso sem gato? Essa é a coisa mais absurda que já vi em toda a minha vida. Não tinha ido muito longe quando avistou a casa da Lebre de Março. E achou que a casa era aquela porque as chaminés tinham formas de orelhas e o telhado era coberto de pelo. A casa era tão grande que ela não quis arriscar chegar mais perto antes de dar uma pequena mordida no pedaço de cogumelo que estava na mão esquerda. Dessa maneira, cresceu até uns 3 palmos de altura. Mesmo assim, foi caminhando meio timidamente, dizendo consigo mesma: e se no final das contas ela ainda estiver doida da cabeça? Talvez fosse melhor eu ter escolhido a casa do chapeleiro.